A Liga das Nações e a Organização das Nações Unidas. Certos setores de áreas não governamentais se apoderaram de uma influência de alcance mundial e que, se não forem impedidos, talvez já seja tarde, podem nos trazer consequências que não são as prometidas e esperadas, mas, ao contrário, pobreza e miséria. Refiro-me a esses clubes internacionais que aparentemente começam a nos mostrar a que realmente vieram. Quem começou tudo, talvez até com boas intenções, foi o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que deu a sugestão da criação da Liga das Nações, efetivamente instalada em 1920, 2 anos após o final da Primeira Guerra Mundial. Curiosamente, ele próprio, ou seja, os Estados Unidos, não participaram da Liga das Nações. A União Soviética só ingressou em 1934, foi excluída em 1940. Dos grandes, o Brasil deixou a Liga das Nações em 1928. Japão e Alemanha saíram em 1935 e a Itália em 1937. Em seu lugar, após o final da Segunda Guerra Mundial, surgiu a Organização das Nações Unidas, a ONU. Como foi o de sua antecessora, era também o seu escopo principal garantir a paz entre as nações, proposta na qual, entretanto, e como sabemos, fracassou redondamente. Talvez não fosse esse o seu real objetivo, tanto que desenvolveu-se grandiosamente, contando hoje com 193 Estados-membros. Esta ONU, com sede em Nova York, hoje tem uma série de órgãos agregados, com sedes espalhadas pelo mundo. Entre eles, contamos com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, a FAO, que trata sobre a agricultura e alimentação global, a ACNUR, que trata da questão dos refugiados, a Unesco, que trata das ciências, educação e cultura, e o que está mais em destaque no momento é a OMS, Organização Mundial da Saúde, não esquecendo também da OMC, Organização Mundial do Comércio. A OMS é portentosa, além das contribuições dos 193 Estados-membros, conta de forma crescente com a colaboração de entidades externas. Existem atualmente cerca de 80 parcerias com organizações não governamentais e indústria farmacêutica, bem como com fundações como a Fundação Bill Gates e a Fundação Rockefeller. Conta ainda com contribuições voluntárias de governos locais e nacionais, ONGs e outras organizações da ONU e do próprio setor privado. Com toda certeza, conta com mais recursos, com mais dinheiro do que muitas nações que hoje estão sendo traumatizadas pela campanha do coronavírus que a própria OMS promove. Essa OMS, em um verdadeiro golpe de Estado, decretou emergência internacional da saúde e assumiu o comando mundial, editando medidas abrangentes que até agora se entendiam como de competência exclusiva dos respectivos governos legalmente estabelecidos. Foi o maior atentado terrorista da história da humanidade. Tudo sob a batuta do diretor-geral da OMS, o senhor Tedros Adhanom, um etíope de péssima fama, que conquistou como ministro dessa nação africana, militante socialista,
orientado pela ditadura chinesa e colocado na presidência da OMS através do esforço diplomático do governo chinês. Casualmente, o coronavírus começou na China. Óbvio que nós, os quais desde longa data estamos chamando atenção para a existência de forças que pretendem substituir a estrutura política que vige no planeta por um governo mundial. Estamos vendo nos acontecimentos atuais um recrudescimento das suas operações. Nos mostra que o globalismo não é um simples adversário político que pacientemente aguarda uma eleição para realizar o seu escopo, qual seja derrotar o nacionalismo. A ONU já mostrou sua força e intenção através do seu ACNUR, Alto Comissariado para os Refugiados, detonando a campanha migratória com a qual pretende promover profundas substituições étnicas e populacionais. Não é de esquecer que conta ao redor do globo com o apoio de vastas áreas do socialismo, cujo objetivo sempre foi ser internacional. Então, aqui nós temos um breve retrato, um breve histórico, um breve raio-x dessas duas grandes organizações que são ferramentas para a implantação do governo mundial. É o esqueleto do governo mundial que já está em pleno funcionamento, como a gente pode observar nesse momento pandêmico global. Mas um outro tema bastante interessante e é muito comentado, muito citado nos últimos tempos, quando o globalismo ele se depara com algum tipo de oposição em algum país ou em algum bloco de países, os globalistas sempre falam que aqueles que querem defender a tradição, a identidade nacional, a cultura e o nacionalismo, eles são de ultradireita, né? E na cabeça e na propaganda globalista, toda pessoa contrária ao globalismo tende a querer uma ditadura, né? Então a ditadura virou um rótulo pejorativo para aqueles que não querem aceitar os avanços do sistema globalista sobre os seus países. Então vamos conhecer e saber ao certo, de uma forma bem didática, quantas ditaduras, o que é uma ditadura, já que se vem utilizando esse termo e esse rótulo nos últimos anos. Atualmente, segundo o relatório da Freedom House, o mundo conta com 49 ditaduras, sendo 18 na África, 12 no Oriente Médio e Norte da África, 8 na Ásia-Pacífico, 7 na Eurásia, 3 nas Américas e apenas uma na Europa. Para chegar nessa conclusão, a Freedom House utiliza uma combinação de dados fornecidos pelos governos, ONGs, pesquisas, contato com locais, que ainda passam por uma análise feita por um conjunto de consultores e especialistas, com o intuito de ratificar os dados e posteriormente definir a situação do país analisado. Os principais tópicos observados são os referentes aos direitos políticos, como o processo eleitoral e o pluralismo político, por exemplo, e as liberdades civis, referentes à liberdade de expressão, liberdade de crença. De forma geral,
Os países são considerados livres quando apresentam democracias consolidadas e liberdades civis asseguradas, como ocorre em países como Suécia, Japão e o nosso vizinho Uruguai. Na categoria dos parcialmente livres, é considerado estados que apresentam problemas de intervenção nas tomadas de decisões dos indivíduos, mas que ainda são garantidos processos básicos políticos, sendo que dessas pátrias podemos citar a Ucrânia, a Bolívia e a Nigéria. Por fim, os países considerados como ditaduras ou não livres são aqueles que apresentam eleições em processos não democráticos ou nem existem eleições. Assim como países em que atuam no controle da liberdade civil de seus cidadãos. Alguns exemplos de países assim são o Iraque, o Vietnã e a Venezuela. Cabe ressaltar que dentro das categorias existentes existem diferenças entre os países. Por exemplo, a Suécia tem pontuação de 100, enquanto o Brasil conta com 75 pontos e os dois estão classificados como países livres. Entretanto, antes de entrar em mais detalhes sobre as ditaduras e as suas características, eu quero apresentar o conceito e os principais tipos de ditaduras. Ditadura é uma forma de governo em que uma pessoa ou um pequeno grupo possui poder absoluto sem limitações constitucionais efetivas. O termo ditadura deriva do título latino de ditador, que na República Romana designava um magistrado temporário a quem eram conferidos poderes extraordinários para lidar com as crises do Estado. Algumas características gerais de ditaduras. A primeira característica, violência e controle intenso do Estado para com os cidadãos. A segunda é a censura e o fim das liberdades civis. A terceira, supressão e controle dos outros poderes, legislativo e judiciário. A quarta, restrição na atuação da imprensa. E a quinta e última característica, a não permissão de eleições. Basicamente, existem dois tipos de ditaduras comuns nos dias atuais: as militares e as socialistas. As ditaduras militares ocorrem quando as forças militares tomam o poder, normalmente com o uso do seu próprio poder bélico. O motivo para haver tantas ditaduras militares na história é justamente a força que tal segmento estatal possui. Na época moderna, o primeiro ditador militar foi Napoleão Bonaparte, quando se proclamou primeiro cônsul da França. Após Napoleão, vieram vários ditadores, inclusive no Brasil. Esse período caracterizado como ditadura, nem sempre a história relata de forma correta períodos ditatoriais de forma correta. Por exemplo, os nossos livros didáticos e nossos jornalistas afirmam de pé junto que de 1964 a 85 o Brasil passou por um período de uma ditadura militar. Isso é uma inverdade das mais ridículas, porque de 64 a 85 nós tínhamos eleições.
O povo escolhia os seus representantes, seus deputados, seus prefeitos, seus vereadores, e os deputados federais e os senadores escolhiam o presidente da República de forma indireta, mas eles, sendo os representantes do povo eleitos, então, só pelo fato de haver eleição, a história que é contada, principalmente pelo jornalismo e pelos políticos da esquerda, já desmonta a tese de que o Brasil passou por uma ditadura. Uma ditadura militar, ela requer que todo o governo seja composto por militares. E no Brasil, nesse período, nós tínhamos apenas o presidente eleito pelos representantes do povo, que era militar. O restante do governo era todo ele composto de civis. Então, essa história do período ditatorial, da ditadura militar brasileira, é a mesma coisa, é um conto, assim como o conto do Holocausto. Foi uma história criada e difundida e batida até que todo mundo começou a repetir, que nem papagaio de pirata, que o Brasil teve uma ditadura militar. O único período de ditadura que o Brasil passou foi entre 1930 e 1946. Ali sim o Getúlio Vargas foi o primeiro e único ditador que o Brasil teve em sua história republicana. E mesmo assim o Getúlio teve motivos muito claros, muito explícitos do porquê ele se tornou um ditador, justamente para defender o Brasil do avanço do socialismo em terras brasileiras. E o Getúlio sabia que se ele não se tornasse um ditador para defender o país do avanço do socialismo, a democracia, como um regime político extremamente frágil e falho, daria oportunidade, daria brechas para que os socialistas chegassem ao poder e pudessem dar um golpe e transformar o Brasil numa república socialista aos moldes da União Soviética. O segundo tipo de ditadura pode ser definido como as que se autodenominam socialistas. Essas ditaduras estão mais alinhadas com os discursos de esquerda, enquanto as ditas militares são mais caracterizadas com o pensamento de direita. Cabe ressaltar que a maioria dessas ditaduras socialistas foram controladas por pessoas associadas aos militares, como aconteceu na União Soviética de Stalin, entre 1922 e 1953, e Cuba, entre 1959 e 2011. Assim como é comum em uma ditadura, esses regimes usaram de violência e controle estatal para que se mantivessem no poder. Todavia, a diferença entre uma ditadura militar e uma socialista é que, no segundo caso, os ditadores seguem os conceitos criados pela teoria marxista. Logo, dentro das características comuns nesses lugares estão a estatização da economia, a divisão de terras e o partido único. E como é que anda, a quantas anda o avanço democrático pelo mundo? O século XXI começou muito mais democrático do que o século XX, o qual ficou caracterizado pelo fracasso de regimes como o nazismo e o socialismo. Assim, pode-se considerar que o final do século XX apresentou um boom democrático, especialmente após o fim da Guerra Fria em 1980, no qual os países foram de 32% vivendo em ditaduras no ano de 1978 para o seu ápice democrático em 2009, em que somente 24% dos países viviam nestas condições ditatoriais.
Entretanto, regimes democráticos passaram a minguar após a crise de 2008 e a ascensão de potências mundiais em regimes ditatoriais, como a Rússia e a China. Em 2019, quando era projetado um menor nível de ditadores em nosso planeta, viu-se um aumento para 25% de países que não são livres, segundo a Freedom House. Regiões do mundo e suas ditaduras. Na África subsaariana, a região do mundo que mais sofre com ditadores, mas que vem melhorando com o passar dos anos, é a região da África subsaariana, correspondente à parte situada ao sul do deserto do Saara, que pega países como Angola, Camarões, Nigéria e África do Sul. Nela residem ditadores bastante longevos que se utilizam da violência para se manter no poder. A disseminação de ditadores nessa região africana está bastante ligada com os reflexos negativos gerados pelo neocolonialismo, processo de colonização que ocorreu ao longo do século XX, impulsionou o empobrecimento de muitos países africanos. Para além disso, por conta da divisão de terras feita de modo arbitrário pelos europeus, diversas tensões entre os povos africanos surgiram, as quais eram em grande parte incentivadas pelos europeus. A falta de acesso aos insumos mais básicos pela população, a qual acabam ficando à mercê de autoridades que controlam a máquina estatal, aliada a uma baixa cobertura da mídia global sobre os conflitos africanos, também ajudam os consecutivos abusos de direitos praticados por esses ditadores. Um exemplo de ditadura africana subsaariana é em Camarões. Camarões tem o ditador Paul Biya, está sob comando do país por mais de 45 anos. Ele tem permanecido no poder por meio de manipulação eleitoral, usando recursos públicos para o clientelismo político, além de limitar a atuação da oposição. Clientelismo político, deixa eu traduzir aqui, é pegar dinheiro público e comprar voto. Como de costume em uma ditadura, ele se utiliza da violência para dispersar os protestos contra o governo, particularmente nas regiões em que se fala o inglês. Seu governo é acusado por diversas violações de direitos humanos, que vão desde as detenções arbitrárias de jornalistas e opositores até a execução de civis por seus soldados. Inclusive, ele vem sofrendo consecutivas pressões da ONU para o esclarecimento das mortes que vem acontecendo no país de Camarões. Para piorar a situação da África subsaariana, a situação dos camaroneses, eles ainda precisam lidar com o grupo fundamentalista Boko Haram, que ataca continuamente civis no norte do país. Esse grupo surgiu na Nigéria, com o intuito de combater os avanços da influência ocidental, assim como para buscar a implantação da lei islâmica. Para isso, eles se usam de atentados e sequestros como forma de ganhar território. Por exemplo, em 2014, o Boko Haram sequestrou 276 mulheres para vendê-las como escravas sexuais. Vamos dar uma espiadinha na região do Oriente Médio e Norte da África. Essa região é a que vem passando por mais transformações desde o impacto gerado pelas manifestações da conhecida Primavera Árabe egípcia, a qual produziu a queda de alguns ditadores da região. Algo muito peculiar dessa região
é o fato de que muito das ditaduras estão conectadas com discursos religiosos, o que dificulta ainda mais para a oposição criticar o governo. A religião acaba sendo usada como forma de suprimir liberdades civis, especialmente das minorias. Para se ter uma ideia, em grande parte do Oriente Médio, homossexuais ainda são punidos com apedrejamento, chibatadas ou até pena de morte. Essa questão que envolve política e religião e que choca o Ocidente quando se fala em penalidades contra minorias ou contra homossexuais, isso não é bem não se pauta apenas na questão política e religiosa, é uma questão cultural e até milenar, né? É aquela velha história. O Ocidente democrático, capitalista, ele olha para certas regiões que têm uma cultura muito antiga, uma tradição muito antiga, ele se apavora e ele quer invadir o espaço daquele país para romper com a cultura e a tradição local e implantar o modelo ocidental dentro daquele país. Por isso que os islâmicos do Oriente Médio, da Ásia, eles não se cruzam muito bem com o Ocidente cristão, né? Porque as religiões até podem pensar muito próximas, caminham muito próximas, lado a lado, mas as práticas culturais avalizadas pela religião, e que essas são seculares, até milenares, né? O Ocidente ele tenta invadir esse espaço, né? Ele tenta substituir esse espaço, e aí Ocidente e Oriente, cristãos e islâmicos entram em rota de colisão. Se cada um cuidasse do seu quadrado, não querendo impor o seu modelo sobre outras culturas, sobre outras tradições, muitos conflitos poderiam ser evitados. No Oriente Médio e no norte da África, nós temos um exemplo de uma ditadura, que é a ditadura da Arábia Saudita. Muitos chamam de ditadura, outros chamam de monarquia absolutista, né? É uma mescla das duas coisas, o que vigora na Arábia Saudita. O rei Abdul Aziz chegou ao trono em 2005, mas a sua família já está no poder desde 1932, o que a tornou uma das famílias mais ricas do mundo devido às vastas reservas de petróleo existentes no país. Ao mesmo tempo, esse país se caracteriza por ter uma pobreza generalizada. Com o avanço dos protestos da Primavera Árabe no Egito, o Estado saudita atuou de forma muito dura contra manifestantes, prendendo e assassinando centenas deles. Porém, com medo de um levante popular, o rei Abdullah anunciou em 23 de fevereiro de 2011 uma série de medidas para acalmar os ânimos no seu país, incluindo aumento de salários, criação de empregos e programas de moradia. O rei Abdullah morreu em 2015, deixando o seu cargo nas mãos de um dos seus 7 filhos, o rei Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Ele é amplamente conhecido por ser conservador e sustentar visões tradicionais com relação a reformas políticas e mudanças sociais. E uma das suas principais iniciativas até então foi a intervenção saudita na guerra civil do Iêmen. Outro ponto que vale a pena mencionar sobre a Arábia Saudita é que eles ainda conservam métodos de punições bastante medievais em seu sistema judiciário,
como apedrejamento, decapitações. Inclusive a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, já fez críticas aos sauditas por causa da decapitação de 37 homens em 2019, que eram em sua maioria da minoria xiita ou envolvidos em protestos contra o governo. Saindo do Oriente Médio e do norte da África, vamos dar uma observada na Ásia-Pacífico. A Ásia vem passando por instabilidades em suas democracias e liberdades civis. Nos últimos anos, algumas situações mostram isso, como, por exemplo, as perseguições e expulsões em massa de membros da minoria Rohingya, muçulmanos de origem bengali, na ilha de Myanmar, e as consecutivas investidas chinesas para que sejam aprovadas leis para garantir um maior controle da China sobre Hong Kong. O surgimento de novas lideranças extremas, como Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, muito conhecido por sua política de guerra às drogas, na qual já deixou mais de 27 mil mortos nos últimos 3 anos, e o sultão de Brunei, Hassanal Bolkiah, que havia tentado adicionar no Código Penal do país a pena de morte para homossexuais e para pessoas que praticassem sexo fora do casamento. Deixam essa região da Ásia uma região com tendências contrárias às práticas da liberdade. Pelo lado positivo, a Ásia ainda conta com a maioria dos países sendo livres ou parcialmente livres. E também na Ásia nós temos um grande exemplo de ditadura, que é a ditadura chinesa, né? República Popular da China. Tem um dos governos mais autoritários do mundo. É conhecido que o país promove forte censura na internet, conta com um sofisticado programa de vigilância por câmeras pelas suas cidades. Tem um processo eleitoral dominado pelo Partido Comunista Chinês, assim como tem toda a estrutura dos 3 poderes na mão de uma elite política do Partido Comunista Chinês. Além disso, há relatos de que o país limita as liberdades civis, como o acesso à informação, liberdade religiosa, direitos humanos e por aí vai. O monopólio do poder é garantido em Constituição ao Partido Comunista, cujo tem a função de determinar todas as diretrizes e metas que eles desejam para o país. Como o controle estatal é amplo, diversos casos de censura generalizada são denunciados. Inclusive, é importante ressaltar que muitos sites e aplicativos na internet, como Google, Facebook e Instagram, são bloqueados em territórios chineses. Entretanto, a censura é só uma parte do problema. O país é severamente criticado pelas frequentes violações aos direitos humanos, praticando prisões sem julgamento, confissões forçadas, tortura e maus tratos, entre outras práticas mais. Agora vamos para a Eurásia. A Eurásia ainda pode ser muito explicada pelo legado ditatorial deixado pela União Soviética. Até hoje a Rússia tenta intervir nos países da região, sempre apoiando ditadores que estejam alinhados com seus interesses de domínio regional. Por isso é considerado que não existe nenhum país livre nessa região, segundo a Freedom House. Há partidos
pró-comunismo em todos os países do antigo Pacto de Varsóvia, que advogam uma plataforma de esquerda moderada e europeia. Esses partidos têm tido espaço na Polônia, na Hungria, na Romênia, na Eslováquia, Bulgária, mas não há possibilidade de voltar ao sistema político socialista de outrora. Inclusive, um dos líderes mais proeminentes dessa geração não é de esquerda, e sim de direita, que seria Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. Na Rússia, Vladimir Putin é hoje a principal figura política. Ex-membro da KGB, passou anos vivendo na Rússia soviética e, após o colapso de 1991, entrou com posição de destaque no poder executivo do país. Desde o ano 2000, Putin não deixou de assumir cargos governamentais na Federação Russa, como presidente ou primeiro-ministro. Uma das marcas do governo Putin foi a concretização de um projeto que, ao mesmo tempo, apoiava o capitalismo empresarial e combatia as oligarquias russas que dominavam a produção nacional. Na política externa, houve ainda uma aproximação de ditaduras anti-americanas do Terceiro Mundo, como o caso do governo Assad na Síria e de Nicolás Maduro na Venezuela. Além disso, existe a situação com a Chechênia, que passou por um processo de dominação completa pelos russos em 1859 e desde então ainda não conseguiu reivindicar a sua independência. O governo Putin está sendo marcado pelo aumento da corrupção, da violência, da supressão de liberdades civis e por escândalos de alto nível, como o assassinato não esclarecido dos opositores Anna Politkovskaya e Alexander Levinenko. Na América, ou nas Américas, nós temos alguns exemplos de ditaduras. No século XX, vários países da América Latina sofreram ditaduras militares devido às fragilidades das suas instituições democráticas e do avanço do socialismo durante a Guerra Fria sobre territórios americanos. Aliado a isso, a disputa pela hegemonia mundial durante os anos de Guerra Fria também impulsionaram esses ocorridos. Países como Chile e Argentina passaram por experiências ditatoriais durante um período, mas lutaram pela sua redemocratização. O Chile foi uma ditadura entre 1973 e 1990 e a Argentina de 1966 a 1973. Atualmente existem 3 ditaduras atuantes nas Américas, sendo elas Venezuela, guiada por Nicolás Maduro, Cuba, liderada por Miguel Díaz-Canel, sucessor de Fidel Castro, e Nicarágua, com Daniel Ortega como comandante. Cabe ressaltar que esses países são aliados, pois todos compartilham dos mesmos ideais socialistas. A ditadura em Cuba começou antes de Fidel Castro. Em 1952, após um golpe militar, Fulgêncio Batista instaurou um regime de exceção na ilha. O seu governo se caracterizou por ser corrupto e violento. Como resposta a esse governo, em 1959, liderados por Fidel Castro e Che Guevara, a ilha passou pela conhecida Revolução Cubana, que colocava fim no regime autoritário até então vigente. Entretanto, o que se viu após essa revolução não foi o esperado. Fidel Castro instaurou uma ditadura autoritária que, segundo os dados da ONG Cuba Archive,
chegou-se à conclusão que a ditadura cubana é a mais letal das Américas. O número de mortos e desaparecidos durante o regime gira entre 65 e 100 mil pessoas, enquanto que o segundo lugar, que é a ditadura na Argentina, fica com 30,9 mil pessoas, não, 30 pessoas a cada 100 mil habitantes. A de Cuba é 65 habitantes por 100 mil. Ao se olhar para os mortos e desaparecidos por ano do regime autoritário cubano, a ilha aparece em terceiro lugar, com 143 pessoas, perdendo apenas para regimes argentinos e chilenos. Mesmo com a morte de Fidel Castro, em 2011, Cuba continuou em sua trajetória avessa aos direitos democráticos, pois o sucessor, Miguel Díaz-Canel, assumiu o poder com o objetivo de manter a ilha em um regime autoritário. E, por fim, vamos ver o que temos de ditadura na Europa. Essa região conta com quase todos os países sendo livres ou parcialmente livres, com apenas um país caracterizado por um regime mais autoritário. Entretanto, essa referência democrática vem sendo colocada sob pressão nos últimos anos, especialmente pelos partidos que são taxados como ultranacionalistas. O avanço dos discursos de direita na Europa trazem consigo demandas como uma maior fiscalização para com a imigração, protecionismos econômicos e fortalecimento da identidade nacional. Vale ressaltar que em 2019 somente 3 parlamentos europeus não contavam com representantes de direita. Aqui existe uma crítica, né? Aqui diz que criticar a imigração, o protecionismo econômico e fortalecer a identidade nacional, isso chama-se ser ultranacionalista, ser de extrema direita. Parece que é um bicho de 7 cabeças. Realmente é um bicho de 7 cabeças quando se tem um país onde tanto a população quanto o governo é contrário ao avanço do globalismo. Todo país que preza, que busca fortalecer a identidade nacional, é contra a imigração, protege a sua economia, ele está indo contrário ao projeto e ao que vem sendo aplicado pelo mundo para a implantação do governo mundial. E aí os globalistas vêm com esses rótulos, né? Rótulos pejorativos: extremista, extrema-direita, ultranacionalistas, parecem todos uns monstros. E a única ditadura que nós temos na Europa é a do Alexandre Lukashenko, lá na Bielorrússia, né? O Lukashenko governa a Bielorrússia desde 1994, quando foi eleito. Com apenas um mês de mandato, ele passou a controlar a televisão do país. Em 1996, resolveu dissolver o parlamento, atribuindo o poder de legislar a ele mesmo. Durante os últimos anos, a oposição vem sendo reprimida e fraudada nas eleições. Na eleição de 2020, Lukashenko disse que foi reeleito com 80% dos votos, mas a população se revoltou com esse resultado e foi-se iniciado consecutivas manifestações contra o presidente, que vêm sendo reprimidas com violência pela polícia da ex-República Soviética. A Bielorrússia era um dos estados que compunham a antiga União Soviética.